E aí, essa galera, beleza, gente? Continuando no assunto de redes de computadores, hoje a gente vai falar de meios de comunicação com cabeamento e alguns padrões de internet, no caso aí padrão de redes, né? De computadores, no caso padrão Ethernet, padrão Token Link. Tranquilo? Então, não vou ser longo aqui nessas características, na explicação desses meios de comunicação, tanto para cabo coaxial, cabo para trançado e cabo de fibra óptica, mas você precisa entender que tudo que eu vou falar aqui cai em concurso público. Algumas coisas já não são mais utilizadas, enfim, mas muitas vezes cai, beleza? Então, vamos lá. Cabo coaxial. O que é esse cabo coaxial, né? É um cabo que contém, eu coloco aqui, né? Contém o fio central de cobre, né? E esse fio ele é envolvido por uma blindagem metálica, beleza? Esse fio ele tem aqui internamente um fio de cobre central e é envolvido por, não dá para você talvez perceber aqui nessa imagem, mas se você botar na internet você vai ver, pesquisar no Google várias imagens que dá para você perceber a blindagem metálica, certo? Também utiliza isolantes de plástico, né, flexíveis que separam os condutores internos e externos, né, e também outras camadas do revestimento que cobrem essa malha externa aqui do fio, tá? Então, o que você precisa saber, que é importante, é que esse tipo de cabo é comumente utilizado nas topologias em barramentos, tá? Ou algumas vezes isso é cobrado nesse sentido de que eu misturo aqui o conteúdo de topologia com o conteúdo de meios de comunicação aqui com o cabeamento. Conseguem transmitir de 200 até 500 metros, né, e até 30 estações, tranquilo? Então, um cabo coaxial, ele, como eu disse, ele normalmente é utilizado em uma topologia, né, de barramento e transmitindo de 200 até 500, ou de 500 na verdade, né, porque são padrões que existem. Tem um padrão de até 200, que normalmente é 185 metros no padrão, mas também tem um padrão de 500 metros de comprimento, até 30 estações, tranquilo? Conectadas, você fica imaginando aqui uma rede de topologia em barramento, tá? Utiliza esses camaradas aqui de conectores, o conector chamado BNC, tá? Que você também vai ter, tá aqui, ó, nessa imagem, o conector BNC, um conector em T e terminadores. Isso aqui é utilizado para você fazer aquela ideia do barramento que a gente estudou na topologia em barramento, né? Então, os conectores BNC e os conectores do tipo T e os terminadores são utilizados conjuntamente, né, com um sistema aqui, na verdade, e a informação é passada pelo cabo coaxial, tá? Aqui está até nessa imagem do conector BNC que vem no cabo. Aqui é porque é o seguinte, esse em T aqui, gente, a ideia de que aqui você vai ter um nó, né, e em cada ponta dessa é a informação que chega no barramento, né, e aqui sai, ou que chega e que sai aqui pelo barramento, né? Imagina aí aquele barramento que a gente estudou nas aulas passadas, tranquilo? E os terminadores são colocados nessas duas pontas físicas aqui do barramento, beleza? Cada terminador desse são essas duas pontas aí para em cada terminador, tranquilo? A transmissão pode ser a partir, aqui nessa tabela ao lado eu vou explicar o padrão Ethernet que usa um cabo coaxial também, e aí vai ter mais detalhes, mas a transmissão a partir de 10 megabits, preste atenção nisso aqui, ó. Sempre, a gente falou isso lá naquelas aulas iniciais, 10
megabits por segundo. Quando eu estou falando de transmissão, eu vou mostrar dessa forma. Não vai ser 10 megabytes, tá? Não vai ser um B grande aqui, é 10 megabits por segundo. E outra coisa que a gente explicou, né, revisando, a quantidade aqui de 1 mega, por exemplo, não é 1024 kbytes, é 1000 kbytes, né, quando eu estou falando de transmissão. Aí algumas características, tem baixo custo, mas também vai ter baixo desempenho, né, e baixa confiabilidade. Essa confiabilidade principalmente em relação às colisões também, né, que podem existir, já que a topologia em barramento trabalha por difusão, lembra disso? Ela é um nó vai enviar uma mensagem para outro nó, lá naquela topologia em barramento, já falei isso. Ele envia, na verdade, para todo mundo, né? E aí quem vai receber aquela mensagem realmente fica com ela, e os demais descartam, né? Então, pode ser utilizado nessa topologia em barramento, como eu falei, que é por difusão. E aí, por isso, né, essas difusões implicam em várias colisões, né, que também reduzem o desempenho. Essas colisões a gente vai comentar aqui, tá? No CSMA-CD. Então, vamos lá. Cabo de pá trançado. Cabo de pá trançado, que vocês estão mais acostumados. O cabo de pá trançado, ele tem basicamente dois tipos, o UTP e o STP. Quando você vê se o UTP é o mais comum, é o sem blindagem, né? É o mais popular. Por isso que eu botei esse mais popular aqui, tá? E tem o com blindagem. Esse seria mais seguro, mais a questão de menos interferências, mas aí ele perde flexibilidade também. Aquele que você está acostumado a ver no mercado, que é esse aqui, é o cabo UTP, tá? Pode usar o conector RJ11, que é o categoria 1 e 2, né, que são utilizados em sistemas de telefonia. E para as categorias, eu não vou destrinchar aqui essa questão de categoria de cabo, porque vai entrar muito no assunto de redes, mas só para que vocês saibam, existem categorias com padronizações, né? Essas categorias, gente, vai definir qual é a taxa de transmissão, qual é a frequência que ele trabalha. Então, quando eu estou falando da categoria, por exemplo, da 3 até a 6A, eu tenho a 3, eu tenho a 4, eu tenho a categoria 5, eu tenho a 5E, a 6, a 6A. Então, eu estou aí, nesses casos, utilizando o conector RJ45, que é esse cara aqui, ó. Esse conectorzinho aqui é crimpado, ó, essa palavrazinha, aqui nesse fio do cabo, tá? Normalmente utilizado na rede estrela. Esse fio, ele tem 4 pares trançados, né? 4 pares de fio. Onde aqui eu explico, ó, um par, na verdade, um par é usado para transmissão e outro para recepção. São os 2 pares utilizados, tá? Só 2 pares são utilizados desses 4 pares de fio. Um é para transmissão e outro para recepção. E aí, quando eu tenho um par enviado para transmissão e outro para recepção, quem lembra desse termo, duplex? Duplex, lembra do sentido da transmissão, quando eu falei de simplex, half duplex e duplex? Então a transmissão aqui é duplex, né? Tanto no mesmo cabo você transmite como você recebe. Beleza? Então, distância de até 100 metros entre a estação e o nó central, né? Ou entre duas estações, se for o caso. Certo? Então a distância até 100 metros é para ficar mais claro isso. Imagine que você está conectando 2 computadores. Então você pode usar, tá, um cabo desse. E aí a distância máxima recomendada é de até 100 metros. Beleza? A categoria aqui, né, 6A, transmite até 10 gigabits, tá? Lembra disso. A diferença da 6 para 6A é mais a frequência. A frequência da 6A é maior, mas a transmissão é a mesma, 10 gigabits. Beleza? Então, o que é a cripagem? Aí tem um detalhe que eu não vou entrar muito a fundo aqui, porque entra na área de redes, aqui é um curso voltado para concursos. Então, eu tenho eu botei entre parênteses porque essa palavra não existe, mas é o que se usa mais comum é crimpar. Não existe no português, mas é crimpar, é pegar esse conectorzinho e colocar no cabo, tá? Então eu posso crimpar ele de duas formas, reto ou cruzado, tá? Porque
Existem padrões, gente, se você tiver interesse, você pode pesquisar na internet. Existem padrões de crimpagem do cabo, né, de acordo com a disposição desses parezinhos aqui. Então existe um padrão que o fio 1, digamos assim, o fio 2 pode ser o fio laranja ou o fio verde com branco, ou laranja com branco, enfim, e tem toda uma configuração. A questão que eu quero que vocês entendam aqui é que quando a cripagem é reta, o que é que eu estou querendo dizer? É que da mesma forma que ele é cripado numa ponta, ele é cripado na outra. Com o mesmo padrão. Beleza? Com o mesmo padrão. E normalmente eu utilizo essa cripagem reta para cripar equipamentos. Isso aqui é um sinalzinho de diferente, utilizado na computação, pode ser usado algumas vezes, para conectar equipamentos, por exemplo, o hub com um computador, ou um switch com o nó, estação, tá? Um computador. Então se usa normalmente esse reto. E o cruzado quando eu quero conectar equipamentos iguais. O hub, por exemplo, até mesmo o hub com hub, o computador com computador, tá? Quando eu quero conectar dois computadores, por exemplo, por uma placa de rede, fazer uma conexão ponto a ponto. Então eu coloquei esse equipamento e esse igual aqui. Tá? Então, como essa cripagem é feita, não faz parte desse curso, mas se você tiver interesse, você pode pesquisar, tá? Mas aí não é difícil, são padrões que existem tanto para cripagem reta, né, quanto para cripagem crossover, chamada cruzada. Beleza? É isso que você precisa saber para o cabo para trançado. Agora, para cabo de fibra óptica. Cabo de fibra óptica, ele transmite as informações através da luz. Beleza, galera? Através da luz. E aí, uma das grandes vantagens é o fato de ser imune a interferências eletromagnéticas. Isso vai, então, permitir transmissões mais rápidas e de maiores distâncias também, né? Não vai precisar estar retransmitindo também, tá? Porque as distâncias são grandes. Uma questão assim que a gente poderia dizer da fibra óptica como uma desvantagem é que ela não é muito flexível, não faz tantas curvas acentuadas e é mais caro, né? Claro. E são mais caras. Era normalmente utilizado mais, eu não vou falar aqui agora, não entra no assunto de backbones, né? Backbones são conhecido como a coluna vertebral, né? Das grandes redes, né? Da internet, por exemplo. Mas hoje é mais comum em redes, né? Em redes locais, né? Existe a rede monomodo e a multimodo, beleza? Quais são as principais diferenças? A monomodo, é só você lembrar que ela é mais fino, o núcleo, né? O núcleo dela é mais fino, também vão ser mais caros e a instalação também é mais complexa, beleza? É porque a luz ela vai mais, digamos assim, mais reta. A multimodo, a conexão ela vai batendo, né? Não vai, a luz vai batendo ali na transmissão e não é num sentido único, né? Por isso que monomodo e não multimodo, né? E uma grande diferença é até onde ela chega, né? As distâncias que pode alcançar. 80 km pode alcançar uma fibra monomodo e 550 metros uma multimodo. A diferença é grande. Então, essas são as principais diferenças de fibras monomodo e multimodo. A fibra óptica ela trabalha com um par de fibra e cada fibra uma vai enviar e a outra vai receber, né? E o conector mais conhecido é o conector LC, que é o Lucent Connector, beleza? Padrão Ethernet. Padrão Ethernet. O que são esses padrões? Antes de tudo eu vou falar para vocês. A I3E, gente, a I3E ela tem um comitê chamado Comitê 802, onde
ela define alguns padrões, né? Ela estabelece padrões de redes de computadores nesse comitê. E aí você vai ter o 802.3, cai bastante concurso, tá? 802.5, 802.11, a gente vai falar do que é 802.11. O padrão Ethernet, né, que é utilizado em LAN, padrão 802.3, beleza? Anota aí, eu não coloquei o padrão Ethernet, 802.3, tá? Este padrão, como está descrito aí, é um padrão de transmissão de dados para a rede local, baseado no segundo princípio: todas as máquinas da rede estão conectadas a uma mesma linha de comunicação, constituída por cabos cilíndricos, né? Então, existe esse padrão é antigo, tá? É um padrão da década de 70, então existe várias derivações, né, desse padrão. E aí eu trago aí nessa tabela algumas siglas, né, o que significa cada uma delas. Esses padrões 10 base T, 10 base 2, 10 base 5 eram utilizados como meio de comunicação, o quê? Cabo coaxial, aí diz qual era o conector, qual é a velocidade, enfim. Não é mais comum hoje, mas tem-se também o padrão de Ethernet com o cabo de pá trançado. E aí, todas as características de cada um desses padrões. O que você precisa saber é que a velocidade que chega, né, chega a 10 gigabit. Então, se você tem uma rede de, por exemplo, 1000 base T, se você vê esses termos, é o que? Um padrão Ethernet baseado em par trançado, categoria 5 ou 6, aí, mas aí é exatamente essa categoria é também devido à velocidade, né, que é a chamada Gigabit Ethernet, 1000 megabits, né, megabytes, tá vendo aí a velocidade, né? E o alcance de até 1000, o alcance até de 100 metros. Cuidado para não confundir a velocidade com o alcance, beleza? Aí a grande característica desse padrão é esse conceito, só para que fique claro aí de onde vem esse T, tá, gente? Não é de trançado não, tá? É de twisted, que é em inglês, tá? Só para ficar claro aí para vocês. E a nota é 802.13, é o padrão Ethernet. Então, o que é esse CSMA-CD? CSMA-CD. Essa tecnologia, né, de CSMA-CD é uma técnica para detectar colisão na rede. Porque é o seguinte, as redes Ethernet, como elas possuem máquinas que compartilham um meio de comunicação, e aí todo mundo quer transmitir, né, de uma vez, o que é que acontece? Para que isso aconteça, para que todo mundo possa transmitir de forma, digamos assim, organizadas, o nó, quando eu falar nó, imagine um computador que está na rede, a placa dele, né, fica ouvindo aquele meio de comunicação, o canal de comunicação ali. É como se ele abrisse o ouvido, fosse num corredor de um prédio e ficasse ouvindo ali se tem alguém transmitindo, né? O canal de comunicação é o corredor. E aí ele escuta aquilo ali. Se tiver tudo em ordem, se não tiver ninguém transmitindo, ele vai lá e começa a transmitir. Então lembre que o meio de comunicação ele é compartilhado. E aí é preciso escutar o canal, ver se aquilo ali pode ser transmitido. Só que o que é que ocorre? Pode ocorrer de duas máquinas, né, ao mesmo tempo. Imagina aí se eu estivesse fazendo analogia com um prédio, duas pessoas ao mesmo tempo para abrir a porta e querer falar ali para alguém, né, naquela comunicação. E aí, o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma colisão, né? Vai acontecer uma colisão. Então ocorre quando se inicia uma transmissão simultânea, beleza? E aí ocorreria uma colisão se essa colisão não fosse detectada por essa técnica aí, né? E essa colisão, se não fosse detectada, ia gerar o quê? Ia levar uma perda de comunicação, porque colisão leva a isso aí. Então, para detectar essas colisões e resolver esse problema na comunicação, foi desenvolvida essa técnica CSMA-CD, né, que vai detectar a colisão e vai interromper aquilo ali imediatamente, né, fazendo com que
A transmissão dos dois carinhas que queriam fazer aquela transmissão na rede, parem, né, aguardem um tempo aleatório e ali tente se reiniciar de novo a transmissão. Dificilmente vai os dois de novo querer transmitir no mesmo momento. Tranquilo? Beleza? Vamos para o padrão Token Ring para a gente concluir. Padrão Token Ring é um padrão mais rápido de se explicar, beleza? Então, galera, o padrão Token Ring é um padrão que ele é cabeado, né? Como a gente está vendo aí, né? Esses padrões que eu trouxe para vocês são padrões cabeados. Tem característica de ser simplex e ponto a ponto, né? Ou seja, cada carinha desse aqui, ó, a transmissão é num único sentido. Na versão original, né, um padrão que foi inicialmente desenvolvido pela IBM, né, e depois ele foi aberto, né, para a própria I3E, tá? Então, ele é simplex, ponto a ponto, como você pode ver aqui, cada um ligado ponto a ponto. Eu vou falar... já falamos, né, da rede topologia anel. Tem uma topologia aqui em anel, topologia fisicamente em anel, mas logicamente existem padrões Token Ring, né, que não utilizam a topologia lógica também em anel, né? Lembra do que é a diferença de topologia física e lógica, que é a topologia física, né? Fisicamente ele está em um anel, mas logicamente ele pode funcionar de forma diferente. Então não existe colisões devido a um token que é utilizado. Então essa é uma grande vantagem, né? Porque o token, gente, é um padrãozinho de bit que a rede utiliza, que fica circulando no anel e enquanto todo mundo está ocioso. Se ninguém tiver usando a rede, se a rede não estiver sendo usada, o tokenzinho fica circulando, né? E aí, quando alguém quer transmitir, pega aquele token, né, e começa a transmissão. O computador que quer transmitir, ele se apodera do token e o token sai do anel, né, sai da rede e fica com ele. Então, de certa forma, quando a transmissão começa a ser realizada, nenhum outro computador vai transmitir, porque só para transmitir tem que estar com token, né? Então, o token, de certa forma, é removido, né, do anel. E aí, a gente vai, dessa maneira, evitar as colisões, né? E aí, existia uma concorrência com a rede Ethernet. Isso é mais antiga, uma rede mais antiga. No final, eu vou dar essa informação, né? Como eu já disse, contém um token. Esse token, gente, sim, esse token é semelhante a um bastão de corrida. Eu coloquei isso aqui para que fique mais claro de você entender. É como se fosse um bastão de corrida, né? Quem está com um bastão ali, né, é quem de certa forma está transmitindo, é quem de certa forma está correndo, né? Ou seja, cada um de uma vez, né? Você não tem várias pessoas correndo ao mesmo tempo, só corre quem está com bastão, né? Assim, um problema desse camarada aqui é o rompimento, né? Porque se quebrar um carinha desse aqui, acabou a rede, né? O rompimento do cabo destrói todo o anel, né? Destrói todo o anel. Claro que depois surgiram aí padrões também, eu não vou entrar nessa discussão, né? Para resolver esse tipo de problema, né? Existe aí um estilo com um centro, né? É uma rede em anel, mas existe um padrão com um fio central, digamos assim, um wire center, né? Um wire center, que fisicamente fica semelhante a um hub, mas de certa forma continua como uma rede em anel, como se tivesse um cara aqui no meio, né, centralizando tudo, e aí tudo passava por ele, né? Mas o funcionamento lógico seria uma rede em anel. Agora fisicamente já parecia uma rede até mesmo em estrela, né? Hoje em dia obsoletas, tranquilo? Era isso que eu queria dizer, mas falo porque muitas vezes ainda cai em concurso. Beleza, galera? Então é isso aí, o assunto de hoje fechado. Então valeu, pessoal, um abraço, que Deus abençoe vocês, fui!